salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Pessoal, falaremos agora sobre a importância histórica da burguesia. Falando então do desenvolvimento dessa classe, a gente tem que voltar um pouco no tempo, lá para a Idade Média, beleza? Pessoal, entre o século V, entre o século V, século V e o século X, foi o período do auge da Idade Média. O auge da Idade Média é chamada de Alta Idade Média. Beleza? É a época do feudalismo. Nesse período, galera, a sociedade era dividida em três grandes grupos. Os que oram, a igreja, os que fazem a guerra, os nobres, e os que trabalham, é o povão, os servos. Beleza? Eram os três grupos. Não havia ali outras opções. Sendo assim, galera, aqueles que vão se tornar a burguesia, eles eram servos, eram do povão. Os grupos sociais eram divididos naquela realidade entre quem possuíam terras e quem não possuíam, tá certo? Os nobres eram donos de terras e tinham quem trabalhavam nas terras deles. Os servos não possuíam terras e eram obrigados a trabalhar na terra dos outros, dos nobres. Essa era a estrutura. Até que, em torno do século X, no final do século X, próximo ali do ano 1000, há uma revolução na história. Nós chamamos de Revolução Agrícola. Importante não confundir com uma outra revolução agrícola, que é a invenção da agricultura, a sedentarização, né? A passagem lá do período paleolítico para o neolítico, a chamada Revolução Neolítica. A Revolução Neolítica também é chamada de Revolução Agrícola por alguns. Mas aqui nós estamos falando da Revolução Agrícola Medieval. Beleza? O que foi isso, pessoal? Uma enorme melhoria em técnicas agrícolas. Novas técnicas. Novas técnicas para quê? Para plantio. A produção toda era agrícola, não é verdade? E ali surgiam novos modelos, novos métodos para se produzir, além de equipamentos novos. Um fundamental, historicamente relevante, é a chamada charrua, o arado. Tá certo? Ali eles passam a usar o arado. Eles passam a usar novamente uma invenção que não é da época, é lá da antiguidade, mas eles trazem de volta o uso da roda d'água. Também vou estruturar, pessoal, a divisão da área de plantio em algumas áreas. Enquanto uma área produz um tal alimento, outro alimento, outra descansa. E isso vai revezando. Descansa a terra dá mais alimento. Tá certo? Os caras que eram servos também, o que eles vão fazer? Eles vão utilizar áreas que não eram úteis para plantio, eram abandonadas no que se refere à plantação, que eram florestas, pântanos, e vão começar a drenar pântano, cortar floresta, e vão plantar e colher ali. Portanto, pessoal, vai começar a surgir novas áreas que não eram utilizadas para plantio, que agora serão utilizadas por servos, portanto, servos que vão começar a adquirir terras. Tá certo, galera? E aí, isso vai aumentar a produção. O que é de alimento para o nobre vai continuar indo igual. Só que eles vão ter mais alimento e o nobre nem se dá conta a princípio. Tá certo? Com esse excedente de alimentos, eles vão começar a trocar. Essas trocas com o tempo vão virar o comércio, meus queridos. Tá certo, galera? E aí, eles vão começar a ir de um lugar para outro para vender, a princípio para trocar, mas depois para vender, para comercializar. E nas rotas, no meio do caminho das rotas, vão surgir feiras. Feiras que vão se tornar burgos, que depois vão se tornar cidades. Galera, o que é um burgo? Isso é importante. Burgo é como uma feira que cresce um pouco e vira uma pequena cidade. Uma cidade medieval. Mas nessa cidade, como há comércio, há também riqueza. Eles vão construir muros em volta dessa cidade. Uma cidade com muro em volta é chamada de burgo. Burgo. O cara que lidera o burgo é aquele que era servo e que agora é comerciante, o burguês. Tá certo, meus queridos? Isso é fundamental. Então, galera, durante ali a Alta Idade Média, eles eram meramente servos. Beleza? Galera, já na Baixa Idade Média, há o desenvolvimento do comércio. Qual será a consequência para esse grupo? Óbvio, eles vão comercializar e vão enriquecer. Há o enriquecimento.
Galera, portanto, já no final da Idade Média, há uma classe nova. Esse grupo, galera, vai se privilegiar de um outro evento histórico, uma série de eventos, na verdade, das cruzadas. As cruzadas são as expedições que vão ao Oriente, à Terra Santa, com uma justificativa religiosa, tomar a Terra Santa. Mas também uma justificativa econômica, buscar novas riquezas. E muitos nobres que estão perdendo espaço vão ao Oriente Médio para buscar riquezas. Mas muitas pessoas do povo vão também. E aí, uma relação entre Oriente e Ocidente vai se estabelecer. E os caras que vão lá buscar riquezas, que ficaram conhecidos como especiarias, e vão trazer para a Europa e vão vender, são os comerciantes, ou seja, os burgueses. Galera, a burguesia é a classe que se especializa no comércio, em um período em que o comércio não era a principal atividade econômica. A principal atividade econômica era a agricultura. Toda a sociedade era amparada na agricultura. Mas eles vão desenvolver o comércio e terão um papel histórico fundamental, porque o comércio, conforme a burguesia cresce, o comércio cresce também, e isso será irreversível, chegando ao mundo de hoje, em que o comércio é predominante. Uma fábrica só funciona se ela vender o que produz, é óbvio, não é verdade? Então a industrialização, tudo vem por conta do comércio desenvolvido a princípio pela burguesia, beleza? Galera, vindo aqui para os séculos 16 e 17. E aí, eu vou fazer um pequeno desenhozinho para a gente pegar essa ideia. Pensa ali no exemplo. Olha lá. Estão vendo essa região aqui, né, galera? Tá claro que lugar que é esse aqui, né? Certo. Acertar, é a França, tá óbvio. Né? Aqui, a França. Galera, lá no feudalismo, a França era toda dividida, meus queridos. Era dividida em feudos. O cara que manda nesse feudo, ele não influencia em nada nesse outro. E nem nesse outro. Tá certo? Ele é autoridade somente na sua área. E aí o que vai acontecer? Com o desenvolvimento do comércio, o burguês agora, ele quer ir para as outras regiões para vender seus produtos, cara. O burguês é o cara do comércio. E aí o que acontece? Quando ele chega aqui, por exemplo, para fazer o seu comércio, o senhor feudal desse lugar apoia o comércio dele. Deixa ele vender na região ali, não se incomoda. Já o cara dessa outra área boicota o comércio, galera. Não deixa o comércio rolar, não deixa ali. O que o burguês vai fazer? Porque ele é comerciante. Agora ele tem grana. Ele vai financiar esse senhor feudal que o apoia, ele vai financiar a criação de um exército. E esse cara vai montar um exército pesado, com grana do burguês. Tá certo? Com grana do comerciante. E aí, com esse exército, ele vem e toma toda essa área. Vou até mudar a cor. Galera, ele que era o dono daqui, agora é o dono dessas duas regiões. Qual o interesse ali do burguês? Aqui ele apoiava o comércio dele. Agora ele comercializa facilmente em toda essa região. Com mais grana do burguês, o exército mais forte ainda, ele vem e domina essa área também. Agora, a área que o burguês comercializa com facilidade é toda essa área. Tá certo, galera? Toda essa área. E uma coisa importante, ali vai ser estabelecida uma moeda em comum, o que facilita ainda mais o comércio. O burguês com essa moeda resolve o seu comércio ali. O surgimento das moedas também é um fortalecimento do comércio. E aí, esse senhor feudal, que teve grana do burguês, vai dominar daqui a pouco toda essa região. E ele vai se tornar o rei absoluto do lugar. Um rei absolutista. Tá certo, galera? Pessoal, o que é importante pra gente então? Aqui, no século XVI, no século XVI e XVII, vão surgir o que nós chamamos de
estados nacionais. Isso aqui tudo se torna um estado nacional, um país. Idioma próprio, moeda própria, cultura em comum, tudo ali em comum, com um governante supremo. Um conjunto de regras no lugar todo, tá certo? Um rei. Surgem os estados nacionais e junto o absolutismo. Uma coisa muito importante, pessoal. Como nasceu, portanto, como nasceram os estados nacionais? Como se formou o absolutismo? Por meio da aliança entre dois grupos, a burguesia e a nobreza. Beleza? Portanto, os reis e os burgueses vão se aliar e formar os estados nacionais. Eu coloquei o rei, mas ele era um nobre que vai se tornar o rei por meio dessa aliança. Tá certo? Mas aí é um elemento importante, pessoal. Passam as gerações, passa o tempo. O cara que é o rei aqui, que só se tornou rei com grana do burguês, ele vai começar a centralizar cada vez mais. E daqui a pouco ele quer uma economia centralizada nele. E ele já não favorece mais o burguês. O burguês que tem o seu crescimento econômico ainda tá rico cada vez mais, mas ele quer também uma política favorável aos seus interesses. Até o momento em que entra em choque. Esses dois que se aliaram para estabelecer os Estados Nacionais, esses dois grupos terão interesses diferentes. O rei vai buscar os seus próprios interesses, a burguesia vai ter outros interesses. E então chega no ponto derradeiro da história. Os burgueses, influenciando a população como um todo, cria revoluções. Revoluções que tiram do poder o rei, que era amparado na igreja, portanto tira igreja e rei do seu trono e ele se estabelece no trono. Em um novo modelo de política, um modelo de política democrática, onde eles, por dominar muita grana, dominam as empresas, dominam a informação e conseguem convencer a maioria da população a colocá-los no poder, que é o que a gente vê hoje. Hoje há um modelo democrático. Nós votamos. Em geral, nós votamos em representantes da burguesia. São grandes empresários. Isso surge a partir das revoluções burguesas, galera. Século XVIII e XIX, vem as revoluções burguesas e vai marcar o domínio econômico e político da burguesia. O que é importante, pessoal? O domínio econômico, ele já existia. Ele foi se desenvolvendo desde o final da Baixa Idade Média. Esse crescimento econômico burguês. Mas a burguesia não tinha participação política. A política era absolutista, hereditária. A partir das revoluções burguesas, a burguesia vai dominar também o poder político. Claro, o maior interesse da burguesia sempre foi econômico, mas agora eles têm uma política que sustenta os seus interesses econômicos, chegando aos dias de hoje. Portanto, pessoal, só para fechar, a gente vê aqui, galera, o enorme papel histórico da classe burguesa. Na Idade Média, servos vão desenvolver o comércio e vão enriquecer. Enriquecendo, se aliam os reis aos reis e estabelecem os estados nacionais. A partir do momento que os reis não atendem seus interesses, vêm as revoluções burguesas. E eles que já dominavam a economia passam a dominar também a política. Beleza, meus queridos? Espero ter ficado claro. Qualquer dúvida, dê um toque. Tamo junto.